E se viessem agora dizer-nos que é bom negócio ser decente, que a ética compensa empresarialmente, que os fins não justificam os meios, que mais riqueza não justifica maltratar um ser humano? No ambiente social, profissional, político cada vez mais predatório, o psicólogo e consultor em gestão Ricardo Vargas apresenta-nos um título surpreendente: Os meios justificam os fins. Gestão baseada em valores, da ética individual à ética empresarial. Ricardo Vargas, no início, no primeiro texto que dá a introdução a este livro, coloca a seguinte pergunta: quantas vezes um sucesso se torna fracasso devido aos meios escolhidos para o construir? Esta é uma pergunta retórica. Quantos de nós, para não nos excluir dessa suspeita, é que se interrogam verdadeiramente sobre os caminhos daqueles que têm sucesso? Pois eu penso que habitualmente essa interrogação é uma interrogação que nos é muitas vezes mais provocada de fora para dentro do que de dentro para fora, infelizmente. Porque é um sinal de que há uma alta falta de autocrítica na nossa forma de pensar a ética e de pensar os valores em tudo o que fazemos. Porque se tivermos essa capacidade de interrogação, ou seja, se a nossa integridade, se o nosso desenvolvimento moral for adequado, nós não podemos deixar de nos colocar essa pergunta, não podemos deixar de nos perguntar se a forma, os meios, no fundo, que nós escolhemos para atingir os nossos fins, se é lícita e se não vai invalidar os próprios objetivos que nos propomos atingir. Foram os valores dominantes que nos foram passados por uma tradição. Há, de facto, um quadro ético de referência que eu penso que continua a ser válido, mas cada vez mais como uma referência que não se pratica. Como é que, quando o mundo nos diz o contrário, o Ricardo vem propor que sejamos corretos, sejamos éticos? Como é que compensa? Não é possível nós agirmos fora de um quadro de referência ética, porque quando nós estamos a falar de ética, nós estamos a falar de valores, estamos a falar de princípios, estamos a falar de questões morais. E todos nós as temos. Eu lembro, por exemplo, que uma organização criminosa tem a sua ética, tem uma ética própria. Esta ética tem as suas regras, não é? Tem as suas regras de funcionamento, tem os seus valores, tem os seus códigos de submissão ao poder, de submissão a determinados princípios de funcionamento. Portanto, tem uma ética própria. O que nós temos que validar ou não é quais são os tipos de ética que são mais consentâneos com a sociedade que queremos criar, com as organizações que queremos ter. Porque é impossível ter uma organização sem ética, sem uma cultura, sem valores, sem uma moral própria. Esta organização não subsiste no longo prazo sem uma ética própria. E a lógica predatória, não sei se subscreve isto, mas que eu começo por dizer que está instalada nas nossas sociedades, na prática das nossas sociedades, seja na política, é exuberante o espetáculo na política, seja nas empresas, situação agravada pela crise económica, onde os despedimentos, as sabotagens mútuas são permanentes. Esta situação toda não o faz reconhecer que o quadro ético que está em vigor neste momento, mesmo que não seja aquele que nós desejássemos que estivesse, mas o que está em vigor neste momento é um quadro de valores, de regras predatórias, precisamente, muito longe do respeito pela vida humana, para usar uma expressão sua que seria desejável. Por um lado, isso é totalmente verdade e subscrevo, mas penso que, por outro lado, o mundo é tão complexo que nós temos também, felizmente, exemplos do contrário, para nos podermos apoiar num ou noutro tipo de prática. O livro é baseado num estudo de caso de uma empresa brasileira, que é a Embraco, que é líder no seu setor de atividade, no setor dos compressores, onde nós implementámos um processo de gestão da ética, de gestão, portanto, baseada em valores, que procura criar uma determinada cultura, uma determinada forma de estar, no fundo, dentro da empresa, e com resultados bastante satisfatórios, porque a empresa foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar na pesquisa da Exame Brasil, e o fator que os seus colaboradores apontaram como mais preponderante foi exatamente o nosso projeto, um projeto ligado à ética, que fez com que a empresa se tornasse uma das melhores empresas para trabalhar nesta pesquisa da Exame Brasil. E eu partilho esse estudo de caso nas suas várias fases e a metodologia subjacente no meu livro. Portanto, isto é uma forma de demonstrar, no caso concreto desta edição em Portugal, porque, segundo sei, este livro teve já uma primeira edição no Brasil, certo? É uma forma de demonstrar aos empresários portugueses que é possível ter empresas prósperas com comportamentos éticos, para continuar a usar a sua expressão, com, nomeadamente, os seus trabalhadores. Por um lado, o livro tem essa parte, que é como é que um gestor pode criar, formar,
desenvolver uma determinada cultura e uma determinada ética na sua empresa, como é que esta cultura e esta ética podem tornar a empresa mais produtiva, podem tornar a empresa mais eficaz e mais eficiente no mercado, sem ser à custa de comportamentos, digamos assim, menos lícitos. Mas o livro tem uma outra parte, e cerca de metade do livro é dedicada à ética individual. E esta parte interessa a qualquer pessoa, no sentido em que explica como é que os nossos valores individuais se formam, como é que nós tomamos decisões com base nos nossos valores individuais, como é que tantas vezes é a diferença nos valores que nós professamos que faz com que não nos entendamos na vida privada ou nos locais de trabalho com outras pessoas que conhecemos, porque é que nós nos tornamos mais facilmente amigos de algumas pessoas do que de outras, como é que se forja, no fundo, a ética individual. E, portanto, além desse aspecto mais empresarial, o livro tem uma outra parte, que é a primeira parte, metade do livro é dedicada à ética individual e ajuda as pessoas a entender como tomar melhores decisões e como essas decisões são sempre, ou devem ser sempre, baseadas em valores pessoais claros para que eu construa a vida que eu quero construir. Basicamente, o que o Ricardo Vargas também nos diz, a síntese é sua, sempre que a ética individual coincide com a ética empresarial, há um movimento no sentido exatamente da prosperidade, de uma progressão positiva, expansionista no melhor sentido, é isto? Exatamente, porque o que se passa em muitas empresas é que se pretende criar uma determinada cultura que é baseada em práticas de ética, e esta cultura que se pretende criar vai chocar com as práticas éticas dos indivíduos que lá estão e que não coincidem. Ora, há um conjunto de perdas de eficiência no funcionamento das empresas, simplesmente por as pessoas não acreditarem, não professarem os mesmos valores, não terem os mesmos princípios ou práticas, não haver o mínimo de coerência que é desejável, faz com que haja perdas de eficiência em tudo o que nós fazemos. Isto concordaria se eu classificasse este livro como uma espécie de livro de autoajuda para líderes e não só, para pessoas individualmente, porque já explicou que ajuda em metade do livro a que as pessoas tomem consciência dos seus processos de decisão e de comportamento e depois isso transcende evidentemente para o patamar organizacional, empresarial. Concordaria com esta classificação? Eu gosto pouco da definição autoajuda, porque, em geral, a autoajuda está ligada a coisas mais de divulgação superficial. E o livro é baseado em, de facto, investigação científica, por um lado, no domínio da cognição social, no domínio da psicologia e do desenvolvimento moral, etc. E, por outro lado, é baseado em modelos de gestão que foram implementados, testados e validados em empresas. Portanto, eu preferia chamar-lhe um livro de desenvolvimento pessoal e organizacional, de facto. Claro que o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento organizacional ajudam. Nesse sentido são uma ajuda, mas prefiro a expressão de desenvolvimento pessoal. Ricardo Vargas, em qualquer caso, eu desejo que este livro seja lido pelos nossos empresários, por toda a gente em geral, mas pelos nossos empresários, que este livro ajude, de facto, a vivermos todos melhor uns com os outros e de preferência, a conseguirmos desencadear aqui um processo de prosperidade que tantas faltas está a fazer ao país. Ricardo Vargas, muito obrigada. Obrigado, El.